de 50 anos, a Cogna oferece vários serviços na área de educação. As marcas ligadas à holding atendem 3 milhões de estudantes em todo o Brasil. Para saber mais sobre esse universo, eu converso com o sócio e vice-presidente de crescimento, Leonardo Queiroz. Muito obrigado pela presença aqui no JR Business. Não, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e por um papo tão legal, né? De educação, né? Exatamente. Bom, JR Business tem episódios novos às terças-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Dá para você ver e rever nossos programas. Bom, vamos começar então, Leonardo. Vamos falar um pouco sobre a história da Cogna. Nós somos uma empresa de bastante tempo, né? Começamos ali em 1966, onde 5 sócios em Minas Gerais tinham um curso pré-vestibular, né? E aí eles tiveram tanto sucesso que depois transformaram numa empresa de graduação, até que em 2000 virou a Croton, que fazendo algumas aquisições. 2007 fez uma abertura no mercado, né? Fez um IPO, aí depois mais algumas aquisições até chegar no momento que a gente está hoje, onde nós somos uma empresa que a gente tem aí mais ou menos 3 milhões de alunos, entre o ensino básico até o lifelong learning. Então, nós somos uma das únicas empresas no mundo aí que a gente atende todos os alunos, desde que eles queiram estudar e aprender alguma coisa. Como é gerir uma empresa desse tamanho gigante? É um desafio, né? Então, é sempre um grande desafio. Ela é enorme, hoje nós somos mais de 24 mil funcionários no Brasil todo, né? Muitos professores e também lidando com um público bem diverso. Então, é um desafio diário, mas é bem divertido, porque a gente está lidando com uma coisa muito legal, com um propósito muito forte, que é a educação. Então, hoje, os 24 mil funcionários estão ali também por um propósito, por uma vontade de mudar a sociedade, mudar a vida de uma pessoa. Então, isso facilita muito, né? Então, todo mundo caminha no mesmo sentido. E como é para fazer o bem, isso é muito legal. O que mudou na educação, assim, essencialmente? Ah, mudou muita coisa, né? Então, se você der uma olhada, até a educação não mudou tanto com relação a outros segmentos. Então, a gente pode ver aí que o segmento de transporte foi disruptado, de hotelaria está sendo disruptado, de banco está sendo disruptado, e educação ainda não mudou tanto. A gente está começando a fazer essa transformação agora, né? Então, eu sempre conto uma história que é o seguinte: eu entrei na faculdade em 1993. Para entrar na faculdade, eu tive que fazer um vestibular e o meu professor que dava aula tinha lá um quadro verde onde ele me ensinava, eu sentava numa carteira e eu tinha que ir para a escola na hora que eles queriam, do jeito que eles queriam, às vezes vestido o uniforme que eles queriam e me levar até lá. E hoje, se você vê, ainda é muito parecido com isso. A gente disruptou muito pouco, né? Então, o nosso grande desafio, eu acho que o meu grande desafio na posição que eu estou hoje é levar essa inovação para a educação. E quantas marcas são hoje? Que tipo de público vocês atendem? Como gerir e administrar essas diferentes empresas? Hoje nós somos mais de 70 marcas, né? Marcas super conhecidas no Brasil inteiro. E a gente tem o público de 6 anos até lifelong learning, que nós temos alunos de 90 e poucos anos. Não só na graduação, mas em todos os cursos que a gente tem, fazendo pós-graduação, fazendo cursos de extensão, cursos livres, cursos profissionalizantes, preparatório para concurso. E aí no ensino básico a gente tem tudo que a gente precisa para uma criança aprender. Inclusive, nós somos um dos grandes fornecedores dos livros de ensino básico para a escola pública, né, que é um grande segmento nosso e a gente tem o prazer de poder educar as crianças da escola pública do país. Ô, Leonardo, e quais são as marcas, assim, as mais conhecidas da Cogna? Olha, então a gente tem várias marcas. Então, quando a gente pega, por exemplo, graduação, a gente tem a Anhanguera, que tem graduação no país inteiro, o Unopar, que é também outro grande ícone no Brasil como um todo. A gente tem uma marca de inglês que é super interessante, que é a Red Balloon, que nós temos franquias no Brasil todo. No ensino básico, a gente trabalha com, nós temos a Ângulo, a Maxi, que são ensino básico também que estão permeados no Brasil inteiro. Então, além dessas, a gente tem, por exemplo, várias editoras, editora Ática, né, editora Saraiva, Scipione, que entregam livros de direito para o Brasil, é a maior editora de livros de direito do Brasil inteiro, entrega também livros didáticos para as escolas públicas do Brasil inteiro. Então, são inúmeras marcas aí com bastante conhecimento da população como um todo. E qual a maior demanda que vocês têm?
Hoje a gente tem demanda em todas elas, né? Então a gente tem a graduação, que hoje é o nosso grande carro-chefe, que é onde nós temos mais alunos e mais unidades. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 2.600 faculdades, sendo que são 124 próprias e o restante tudo com parceiros no Brasil inteiro, em mais de 2.000 municípios. Durante a pandemia, os negócios migraram, né? Vários negócios, a internet entrou mesmo de verdade na casa das pessoas. Quem ainda não tinha teve que fazer essa transição, essa adaptação. Para vocês, como foi? Foi super interessante, porque nós começamos com o ensino à distância lá atrás, não era uma novidade para a gente. Nós já tínhamos ali 30% dos nossos alunos em ensino à distância. E nós somos líderes até hoje em ensino à distância. Então a gente migrou todos os nossos alunos em 24 horas para o ensino à distância. Foi super bacana. E aconteceu uma coisa muito interessante. O mercado de ensino superior do Brasil, ele estava estagnado, né? Então era muito focado no presencial, as pessoas ainda tinham um certo preconceito com o ensino à distância. E a pandemia abriu a mentalidade de muita gente. E durante muito tempo, essa estagnação que aconteceu, ela começou a subir. Então hoje nós temos mais alunos fazendo curso de graduação do que anteriormente por causa do ensino à distância. Isso foi potencializado por causa da pandemia. Então, trouxe esse benefício para as pessoas, por vários motivos, né? Primeiro, que o preço do ensino à distância ele é mais baixo do que o presencial. Então, às vezes, os alunos não queriam fazer o curso presencial porque era caro demais. Outro motivo é que os cursos eram muito padronizados. Então, você fazia pedagogia, economia, administração, direito. Com o ensino à distância, abriu um leque para inúmeros cursos. Hoje, você pode, porque ele te dá uma escala, você pode fazer um curso de design de moda, de artesanato, de como fazer chocolate. Então, você pode fazer cursos de uma escala muito maior. E isso fez também com que o preço caísse, mais curso e uma dinâmica diferente de ensino. Hoje o aluno não precisa mais ir para a escola todos os dias para poder aprender. Então isso facilitou muito a entrada de pessoas para estudar. E aí vem crescendo. Eu acredito que vai continuar num ritmo super interessante de crescimento aí nos próximos anos. Então, para a Cogna abriu uma oportunidade de negócio e vocês tiveram que, de alguma forma, adequar essa demanda a novos pedidos que vocês iam recebendo ao longo da pandemia, porque, né, ela se estendeu por muito tempo. Então, o que parecia ser uma coisa rápida, vai passar logo, não aconteceu. Então, isso para a gente foi uma grande oportunidade. Antes mesmo da pandemia, a gente estava já iniciando a digitalização da organização e transformando a empresa numa empresa que a gente chama de Customer Centric. Então a gente entende o que o aluno precisa e começa a construir aquilo que ele precisa e não aquilo que a instituição quer entregar para o aluno. Isso é uma das inovações grandes da educação, né? Então a educação do passado, ela pensava o seguinte: olha, eu vou entregar isso e você vai estudar isso. Nós começamos há 3 anos atrás a mudar um pouco disso. Entender o que cada aluno precisava e tentar adequar a necessidade dele. Então a gente começou a aprender, primeiro, que o aluno ele gosta da graduação, mas ele quer a graduação como meio de conseguir um trabalho e uma renda melhor. E para isso a gente começou a lançar muitos cursos que poderia colocar ele no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Eu sempre dou esse exemplo: olha, vou fazer um curso de administração. Você faz um curso de administração, você começa a aprender, só que eu trabalho com recursos humanos. Eu começo a aprender recursos humanos no 2º ano, no 3º ano. O que a gente fez? A gente começou a antecipar para o 1º semestre aquelas trilhas que são importantes para ele, né? Que aí ele começa a aprender de recursos humanos logo quando ele começa a estudar. E isso vai agregar valor para ele no trabalho dele. Então esse foi um dos itens importantes que melhorou. Segunda coisa que a gente aprendeu, poxa, a gente começou a fazer teste de neurociência. A gente começou a entender que os alunos eles perdem a concentração muito rápido. 7 minutos, ele começa a perder a concentração. Então a gente começou a fazer programas de ensino que duravam 7 minutos. Então 7 minutos eu dou uma teoria, depois eu passo para um exercício, depois eu passo para uma conversação, volto para a teoria. Então a gente mudou o nosso método de ensino para ter o engajamento e que o modelo de aprendizagem fosse mais eficaz. Isso foi super bacana. Então, para nós, esse período, ele trouxe vários aprendizados que fez com que o nosso modelo realmente progredisse. E hoje a gente tem uma coisa super bacana que é o Adaptive Learning, que é você entender o que cada um precisa e começar a entregar para as pessoas aquilo que elas realmente precisam.
não aquilo que a gente quer entender. E eu acho que o futuro da educação passa muito por isso. E como vocês conseguem fazer o monitoramento da qualidade do ensino? Pelo que eu estou entendendo aí, estudando neurociência, tem alguns resultados, então, que são ali até teóricos, né? Aham. Mas na prática, o aluno aprende mais, vocês perceberam uma resposta mais rápida? Então, isso é sempre uma pergunta muito interessante, né? Primeiro a gente continua, tem as provas, tem os trabalhos em grupos, mas o que que é o aprendizado, né? Aprendizagem é você colocar em prática aquilo que você entendeu. E existe sempre uma comparação de uma qualidade, por exemplo, de uma faculdade que pública, com uma faculdade que está cuidando mais de classe C e D. Fala assim, olha, a qualidade é a mesma? Depende, porque depende daquilo que a pessoa está estudando quer. Talvez a pessoa que está estudando ali na faculdade pública quer realmente escrever um paper, quer fazer alguma coisa super top, ela tem que ter um estudo mais aprofundado realmente. Agora, para uma classe C, D e E que está ali, teve dificuldade já no ensino médio, é difícil arrumar um emprego, ela não está querendo coisas tão aprofundadas, ela quer se inserir no mercado de trabalho. Então, para essa pessoa, qualidade é colocar ela no mercado de trabalho. E a gente trabalha pensando nisso, pensando naquilo que cada um quer. Então, a gente tem o curso para a pessoa que quer se aprofundar, o curso para a pessoa que quer estar ali no meio, mas também temos o curso para aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, quer dar o primeiro passo, né? Então, a gente foca, a qualidade para nós é aquilo que cada indivíduo precisa. E a gente tenta concentrar nisso. Vocês ressignificaram a palavra qualidade nesse sentido, né? A satisfação. Exatamente, né? Então, mas a gente persegue também alguns itens de qualidade. Por exemplo, o MEC, ele faz algumas provas que chama ENAD, IDD, para entender o nível do curso que todas as faculdades estão entregando. A gente tem muito foco nisso. Então, a gente vem subindo gradativamente. E ele é importante, mas para nós, tão importante quanto entender se a gente está mudando a vida daquela pessoa que está vindo estudar conosco. A gente acredita que só vai conseguir aumentar o volume de pessoas que estão estudando se a gente focar nelas. E essa é a diferença quando eu falo de customer centric. Eu estou focado em mudar a vida daquela pessoa e não entregar aquilo que a instituição quer. É uma diferença grande. Então, a gente sai do modelo de aprendizado baseado no professor somente, né, que o professor está lá ensinando, para o modelo de aprendizado do aluno. O que o aluno quer aprender? E aí vem até sempre uma pergunta super importante que eu tenho certeza que você vai me fazer em algum momento. E o professor nisso tudo? É mais importante do que nunca, né? Porque hoje, se você pensar, todo o conteúdo ele está disponível na internet, de uma forma gratuita, até. Você nem precisa pagar. Só que é tanto conteúdo que como que você vai saber aquilo que você vai aprender? Aí vem o papel do professor. Muito menos aquele papel de vou te ensinar alguma coisa, mas um papel de vou te mostrar o que você deveria aprender e como você deve aprender. Né? Então, o professor muda um pouco o papel dele. Na minha opinião, ele passa a ter uma importância, inclusive, maior agora, mais relevante. E ele sai daquele papel de, vou te ensinar a decorar alguma coisa, aprender alguma coisa, mas para você, para aquilo que você quer, para o seu emprego, por que você não estuda isso daqui? Já que você vai estudar isso daqui, quais são as matérias importantes? Essa. Como é que você vai buscar isso? É importante você ler? É importante você fazer algo prático? Então, o professor agora, ele muda um pouco a forma que ele vai abordar os alunos. Como funciona essa comunicação entre os professores e os alunos? Se ela é tão efetiva quanto na sala de aula, que às vezes tem aquela mãozinha, né? Isso mesmo. Então, aí a gente está usando muita tecnologia para isso. Ela não é igual, né? Então, quando você tem o contato cara a cara, ele é muito rico. Só que você pode criar mecanismos que possam minimizar a distância, né? Então, com plataformas modernas, onde você permite com que os alunos possam se posicionar, onde você tenha trocas, né? Então, tem algumas coisas que minimizam os problemas, mas o cara a cara realmente ele é muito mais bacana. Só que, quando você está em uma aula virtual, você tem alguns benefícios. Então, vamos imaginar aqui que a gente está indo para a aula. Então, todo mundo entra na sala de aula. Só para colocar ordem na sala, o professor vai levar uns 5 a 6 minutos. Para ver quem está lá, mais um tempo, né? Então, ele está lá atrás escrevendo alguma coisa, falando alguma coisa, muita gente não prestando atenção. Isso não ocorre numa aula à distância. Então, você consegue ter aulas mais produtivas à distância,
Porque você pega aquele tempo que a pessoa tá prestando atenção. Então, numa aula virtual, eu posso dar 6 minutos de teoria, aí eu já entro com um vídeo, tudo de uma forma mais automática. Então, tem mecanismos que você deixa aquela aula mais engajadora. E olha só, hoje a gente vai fazer uma aula, por exemplo, numa cidade do interior do Amazonas. Quem que é o professor de engenharia do interior do Amazonas? É o engenheiro de lá. Ele pode ser um belíssimo engenheiro, mas ele não tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Quando você tem uma aula de ensino à distância por uma plataforma, eu posso ter o melhor engenheiro do Brasil, com a melhor didática, dando uma aula espetacular para todo mundo no Brasil inteiro. Então, olha só o ganho que a gente pode ter. A gente pode levar conhecimento para todo mundo no mesmo nível. Então, isso é um ganho enorme que o ensino à distância traz para a gente. Essa nova forma de ensino é para democratizar a educação no Brasil, você acredita? Ah, eu acredito sim. Então, todo país do mundo que cresce muito é porque tem um país com nível de educação elevado. E no Brasil, o nosso nível de educação ainda é baixo. Então, para você ter uma ideia, na graduação, nós temos 18% da população de 24 a 35 anos com graduação. Países como, por exemplo, Coreia do Sul, esse volume é maior do que 40%. E por que as pessoas não vão estudar? A gente fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. Eu queria entender, ao invés de tirar conceitos, nós vamos fazer uma pesquisa por que as pessoas não vinham estudar. E aí nós descobrimos basicamente 3 coisas. Primeiro, que elas achavam que era caro. E realmente era caro quando era só presencial. Resolvemos com o ensino à distância. Segundo, elas tinham medo. Então, falaram assim, poxa, eu mal fiz o 2º grau, vou estudar, matemática é difícil pra caramba. E as pessoas, em geral, elas terminam o 2º grau, começam a trabalhar, ficam um tempo trabalhando, depois elas vêm estudar. E o terceiro, o mais importante, é que elas não têm uma referência. Então, eu, por exemplo, quando eu parei o meu 2º grau, eu não queria fazer curso superior. Minha mãe falou, o quê? Você vai fazer curso superior sim. Então, só depois de você terminar o seu curso superior que você vai fazer o que você quiser. Só que não é o que acontece na maioria das casas da população brasileira. 80% dos nossos alunos hoje, de 1 milhão de alunos na graduação, é a primeira pessoa a fazer um curso superior na família. Então, essa pessoa não teve alguém que levasse ela como, tivesse uma referência para falar, você vai estudar. Então, todas essas mudanças que a gente está fazendo, primeiro, baixamos o preço. Segundo, a gente tornou o ensino mais adaptativo. Colocamos um monte de cursos novos, com um modelo muito mais inteligente, engajador. E a gente está tentando construir uma referência. Levar para todas essas pessoas que não têm acesso a essas informações, esse tipo de informação. Que se ela começar a estudar, ela vai ter uma remuneração mais alta, ela vai ter um nível de desemprego mais baixo. Por que ela não faz isso? Porque ela não tem essa informação. Então a gente está construindo como é que eu posso dizer, esse ambiente para que ela possa vir. E isso, sem dúvida nenhuma, é democratizar. Para você ter uma ideia, vieram estudar conosco em 2019 350 mil alunos. Esse ano, são mais de 700 mil alunos. No ano que vem, acredito que vai ser ainda mais. Mas eu tenho um propósito de trabalhar com a educação muito forte. Eu gostaria de, daqui a 3, 4 anos, tivessem 4, 5 milhões de pessoas estudando. Porque isso vai mudar a vida daquela pessoa que vier estudar. E isso, com o tempo, vai mudar a sociedade, com certeza. Você fala com muito entusiasmo do ensino, né? Como é que começou a sua carreira? Você já chegou na educação? Não. Eu estou na educação tem 4 anos, né? E meu ramo é tecnologia. Então, eu fiz a startup de 2 empresas no Brasil, uma que hoje é a Claro, né? Então, de telecom. Depois eu fiz a startup de uma outra empresa de telefonia, que era GVT, e ela foi vendida depois de 8 anos. E depois fui de novo para uma outra empresa de telecomunicações, que foi a TIM. E de lá eu fiquei alguns anos na Apple, no Brasil. Então, e da Apple eu vim para o mercado de educação. Então, comecei no ramo de tecnologia, em como digitalizar, em como transformar as coisas mais digitais, e agora levando todo esse conhecimento de inovação para a educação. E quem sabe, né, ajudar nesse processo inteiro aí de repensar a educação e construir algo realmente que seja muito mais inclusivo. O Brasil agora tem internet de 5G, internet das coisas. Você acha que deve ter uma mudança grande aí daqui para frente? Acredito que sim, vai ajudar muito, né? Primeiro, se a gente está falando de ensino à distância, todo mundo pode aprender, por exemplo, pelo celular, né?
Não precisa nem ser numa tela de computador, o celular tem o poder para isso. Com 5G facilita ainda mais, porque você vai ter banda larga de alta potência, com baixa latência, para todos os lugares. Então eu posso, só tangibilizando isso daqui, a gente pode fazer um laboratório de engenharia com realidade aumentada ou realidade virtual. Então eu quero fazer um batistaca, ou fazer concreto. Eu não estou presencialmente, mas eu posso ter uma realidade aumentada no meu celular, vem, sobe e me mostra como funciona. Olha só como isso pode facilitar as coisas. Vou aprender, por exemplo, enfermagem ou medicina. Hoje, quando você aprende num livro, você está vendo. Com celular, com realidade aumentada, eu posso ver as veias, eu posso ver o osso, como funciona, posso mexer, posso interagir de uma forma totalmente virtual. Isso 5G e o IoT vai ajudar bastante. Então, a tecnologia, eu acho que vem para democratizar ainda mais a educação. Vai dar acesso à educação de qualidade em qualquer lugar onde tenha tecnologia. Então, vamos pegar a cidade do Amazonas que eu tinha comentado. Se lá tiver internet, eu posso levar os melhores professores, as melhores tecnologias, os melhores laboratórios até lá, com a mesma qualidade que é ensinado aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo. Para 2023, quais são os projetos da Cogna? A gente tem muita coisa, né? Muita coisa para poder fazer. Então, primeira coisa é continuar inovando, trazendo coisas novas baseado naquilo que cada aluno e cada pessoa precisa, customer centric. Então, entender aquilo que ele precisa e trazer isso para a realidade da educação. Então, a gente está digitalizando a empresa como um todo, para fazer com que o ensino seja cada vez mais fácil, pelo celular, com realidade aumentada, com vários cursos, daquilo que a pessoa precisa, então, e com muita inovação, o tempo todo muita inovação. Então, por exemplo, eu estava te comentando, a pessoa precisa ir presencialmente, hoje ela pode escolher se ela quer ir, se ela não quer ir nem um dia na faculdade, se ela quer ir 1, se ela quer ir 2, se ela quer ir 5, ela escolhe, baseado naquilo que ela mais gosta, que ela se sente mais confortável. Isso é uma inovação enorme. Então, esse é o primeiro ponto, ter essa centralidade no aluno, ele poder estudar aquilo que ele precisa de uma forma fácil. Segundo, fazer tudo isso com tecnologia e inovação. Então, para fazer isso, tem que colocar muita tecnologia. E a gente está construindo muita tecnologia legal. Então, a gente andou muito depois da pandemia, mas a partir de tecnologia tem uma coisa muito legal, que ela anda muito mais rápido à medida que você vai melhorando. Então, nos próximos 2 anos, o nosso salto vai ser ainda maior. E por terceiro e último, é o que eu tinha comentado de ambidestralidade. A gente tem que fazer aquilo que a gente faz hoje muito bem e começar a colocar muitas inovações ao redor para ir acrescentando nisso que a gente faz super bem. Então, a gente vai lançar muitos cursos novos. Então, cursos de EJA, cursos técnicos, preparatórios para concurso, cursos profissionalizantes, e focado naquilo que a pessoa precisa. Tangibilizando isso um pouquinho. Olha, as pessoas viram e falam assim, eu quero estudar enfermagem. Hoje a gente vai falar assim, então você vai fazer a graduação de enfermagem. A gente quer mudar esse conceito. Então, quando eu converso com uma pessoa e pergunto para ela, o que você precisa fazer? O que você quer? Onde é a sua melhor versão de si? Ela fala assim, eu quero entrar no ramo de saúde. Aí eu vou entender se ela vai fazer uma graduação, uma pós-graduação. Aí se a pessoa fala assim, não, graduação para mim ainda não estou lá. Então, por que vem fazer então um auxiliar técnico de enfermagem? Ou então vem fazer um curso profissionalizante para cuidar de idosos. Então, ela começa fazendo o curso profissionalizante para cuidar de idosos, já consegue o primeiro emprego, aí ela já vem para o curso de auxiliar de enfermagem. Já andou um pouquinho na carreira, faz o técnico de enfermagem, graduação de enfermagem, e aí ela vai crescendo e vai fazendo um lifelong learning aí na vida dela. Então, essa é a nossa ambição aí para 2023. Pensar no aluno com muita inovação em tecnologia e ambidestralidade, que é colocar várias coisas novas naquilo que a gente faz bem. Uau, muito obrigada pela sua entrevista, obrigado pela presença aqui, Leonardo. Muito, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Você já sabe, o JR Business é o nosso espaço para falar de negócios e histórias de sucesso como essa que você acabou de ouvir. Eu agradeço muito pela sua companhia e tenho que te lembrar que novos episódios estão disponíveis sempre às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record. Eu fico por aqui e até a próxima.